papo de verdade, risada, vivência, vida como ela é. Esse é papo cabeça. Papo reto, sem filtro, quem viveu sabe. Se sentiu, fica, se fez pensar, compartilha. Chega mais, sem pressa, aqui é Papo Cabeça. Hoje traremos aqui o segundo podcast Papo Cabeça. Traremos professor Fernando, professor Leonardo e o aluno João Neto. Vamos falar sobre passinho, que é aquele movimento que surgiu lá alguns anos atrás, misturando funk, que era muito improvisado a ginga, improvisava a ginga. E em alguns momentos a gente confunde a memória. Ah, começou nos anos 80, começou nos anos 90, começou nos anos 70. Não. Hoje temos especialistas que vão falar quando começou. Aqui eu vou soltar no peito do nosso amigo Fernando, aqui, professor Fernando. Seja bem-vindo ao Papo Cabeça, meu querido. Boa noite, cabeça. Top. Boa noite. Cara, é um prazer enorme estar aqui com você. Primeiramente, queria agradecer. Eu assisti o podcast de vocês, o primeiro, né? Papo Cabeça, no sábado, cara, que eu tive um tempo. Cara, fantástico, sensacional. Muito obrigado pelos elogios, por tudo que vocês falaram a meu respeito. Cara, de verdade, agradecer a você, ao Ricardo e ao Ailton, cara. Obrigado mesmo. Ô, Fernando, você sabe que tudo que a gente falou aqui pra você, por você, foi com muito carinho, com muita emoção. Meu, foi assim, sensacional tá falando sobre você, porque eu considero você demais. Tem alguns assuntos que eu quero falar com você e a gente vai chegar neles, né? Tamo junto, cara. Bora. João Neto, seja bem-vindo ao Papo Cabeça, um aluno assim que sensacional, que eu também tenho uma conversinha com você, tá? Show. Cabeça, boa noite, tudo bem? Tudo bem, cara? Agradeço pelo convite, agradeço muito e que esse projeto que você está fazendo, iniciando, que seja imenso e que decole bastante. Cara, muito obrigado, o agradecimento é todo meu de você ter aceitado o nosso convite. E não menos importante aqui, à minha direita está o professor Leonardo. Ele é professor de dança de salão, gente. Hoje a gente vai fazer aquele tipo assim, aquele bate-papo. Danças de salão e flashback. Cabe junto os dois? Será que cabe? Você quer a resposta? Vamos lá, Leonardo. Fique à vontade. Cabe direitinho, dá certinho. E é isso aí. Primeiramente eu agradeço, mas com certeza cabe a dança de salão e o flashback. Eles andam juntos, sim. Galera, anos 80, a origem dos primeiros passinhos, ali nas favelas do Rio de Janeiro, onde surgiu o funk, que surgia. Fernando, o que você fazia nessa época aí, Fernando? Fala pra mim, cara. Cara, anos 80, cara. Sou de 77, então eu era novo ainda, mas meus irmãos já iam nas brincas. Eu sou de uma família de 2 irmãos e uma irmã, então na minha casa tinha um porão. E os meus irmãos, eles frequentavam a banda, né? Já tinha flashback no Grêmio, ainda no São João ainda não tinha nessa época. Então era banda, bandeirantes. Então meus irmãos faziam, quando não tinha esses clubes, eles faziam as brincas em casa. Então eu tinha por volta de 6, 7 anos, já escutava meus irmãos dançando passinho, já curtia com ele. Meu irmão, ele escrevia as letras das músicas pra decorar pras namoradinhas, né? Pra conquistar as meninas. E tinha ainda... Já começava a transição, né, de vinil para fita KS, né? Então eu peguei essa fase com meus irmãos. Foi daí que surgiu a minha vontade de dançar, porque eu ficava na escada do porão e eu ficava vendo eles fazendo as brincas em casa, né? Então... E essa parte que ele fala aí, da transição do vinil pro KS, foi muito importante, que a gente se divertia demais. A gente surgiu, o KS, a gente começava a gravar, né, Fernando? A gente escutava as rádios lá. Dava raiva do dublador, do radiador, porque a hora que tava gravando, eu estava muito Jovem Pan, né, porque tinha 7 melhores e tal. E a hora que eu tava no time pra fazer a troca, tinha o mix da Jovem Pan, que eles tocavam quase 2 horas sem
sem interrupção, só que tinha lá, Jovem Pan, tacava o negócio. Você tinha que pegar, voltar a fita, apertar o REC lá, cortar e fazer a mixagem. Mas era bom as minhas remixagens, cara. Só que eu aprendi com o meu irmão. As fitas que eu tinha, era tudo do meu irmão Marcos, que ele fazia, aí ele deixava tudo marcadinho, ele tinha lá uma coleção, aí eu escutava. Aí, Ricardo Reis, tá vendo o recado pra você aí, ó? Fica ligeiro não, que ele vai lá, pô. Ele vai lá pra mesa, lá pra controladora, vai, Ricardo. E você, Leonardo? Bom, nessa época de 80, né? Eu tenho um irmão mais velho, ele colocava uma luva do Michael Jackson e ele dançava bastante, né? E dançava na área de casa lá e eu ficava olhando, ficava bacana, né? Ele dançando. E no final das contas ele pegou outro caminho e eu gostei tanto que eu peguei esse caminho aí e tô até hoje aí na dança aí. Viu, Leonardo? Mas eu fiquei sabendo também que você mandava bem no break, hein, cara? Cara, eu dançava break, na época que tinha São Bento, saiu um pessoalzinho daqui de Jundiaí, tinha bastante gente na época, e nós ia todo sábado lá para São Bento, lá, dançava lá. Eu lembro que tinha um pessoalzinho do Sampa Crio, tinha um pessoalzinho do Racionais que dançava. Nessa época, esses pessoal vinha muito para Jundiaí, né? Nessa época da dança aí, eles iam na Estalos, no Clube 28, e Jundiaí comparecia em peso mesmo lá, e tinha as brincadeiras, abria a roda lá de dança lá, e vinha o pessoal de São Paulo, e a gente chamava de racha na época, né? Tinha os racha e o pessoal Verdade, de racha. Jundiaí representava. Você usava redinha mesmo. também ou não? Você usava redinha? Cara, não? não usava redinha, eu usava redinha. Fernando, a carteira do cara era dessa grossura assim, Fernando. Aí você falava assim, pô, o cara tá cheio de dinheiro, né, gente? Mano, era só rede. Redinha, né? Usava redinha pra fazer a virada, né? Redinha pra fazer as Era viradas. muito da hora. Não, uma época muito legal. E inclusive o pessoal pegava o trem. Era interessante na época, porque o pessoal ia surfando no trem, era tudo molecada maluca, umas coisas assim que era bem bacana mesmo, foi bem legal, uma época bacana. E você, João, o que você fazia na década de 80? Pelo jeito, você é meio meninão, eu não sei não, hein, cara? Eu sou de 79, né? 79 eu comecei a curtir São João, né? Depois fui pro Grêmio. Mas eu era da turma da contramão. Sabia dançar. Continuo não sabendo, só faço efeitos especiais. Mas Tá bom. eu era a Tá turma bom, do né? fundão, Vai nessa, vai nessa. Eu era a turma do fundão, né? Gente. Ficava só assim, ó, só olhando o movimento, curtindo, né? Olhando ao redor para cima e para baixo, né? E não sabia dançar. E eu comecei a gostar da dança. Eu comecei a frequentar o Pátio Sica, né? Aí comecei a aprender um pouquinho a dança, né? Então hoje a gente está treinando um pouquinho. Efeitos especiais eu manjo. Agora vamos aprender a dançar. Depois a gente explica esse efeito especial. Cara. Gente, já a gente vai explicar tudo isso aí pra vocês, tá? Isso aí vai vir aí. Então, mas aí os passinhos conhecidos, Fernando, é tipo assim, ó. Vamos lá. Deixa eu ver se você vai entender o que eu queria arrancar de você. Todo passinho tem um nome, certo? Tem lá os seus movimentos lá. Ah, contrapasso. Não sei o que tem. Ah, outra. Porque eu não conheço muito. Então, eu gostaria de estar tendo essa informação. Porque você tem muitos alunos. Eu sei que você tem muitos alunos ali. Alguns alunos acho que não sabem o nome dos passinhos, dos movimentos. Tem como você dar uma destrinchada pra gente? Cara, pra dar uma resumida bem prática, assim. Quando você fala dança de salão, você tem inúmeros gêneros e o flashback não deixa de ser uma dança de salão. Né? A gente fala flashback, no mais velho você fala dance, tem várias... Quando a gente fala flashback, é algo que remite ao passado. Então hoje é um flashback. Músicas de, sei lá, 20 anos, 25 anos, você considera um flashback. Nossa época era dance music, era black, era aerodance, era outro tipo de estilo. Quando você fala de passinho de flashback, por exemplo, você pega um forró, por exemplo, você pega uma dança de salão, ela tem um conceito mais bailarino, mais de você conduzir a sua dama, de você fazer uma apresentação artística, né? Então é você com a sua dama. Então geralmente numa dança de salão, o homem é aquele que conduz. Então a dama ela tem que estar o tempo todo olhando pro cavaleiro, tem tudo isso.
E aí você tem os nomes. O flashback ele é uma dança livre, praticamente. É uma dança que veio de rua. Né? Se você pegar o conceito de onde vem a dança, o passinho, você pega lá no Brooklyn, você pega o Michael. Toda a referência do Michael Jackson vem do break. Vem do Brook, vem da família dele que frequentava isso em Nova York. Né? Então, esse estilo de dança é um estilo de dança livre. Alguns passinhos têm nome, algumas coisas que a gente usa contrapasso, usa pisado, algumas coisas. Mas no conceito que a gente usa em aula realmente, cabeça, cara, é uma dança livre. Então, assim, a gente ensina a base do passinho. Se o aluno quiser fazer um giro, se ele quiser fazer um efeito, o mais importante de você ensinar no passinho é você, primeiro você desenvolver no aluno o conceito de escutar a música. Né? Isso eu tenho, porque eu fiz muito tempo aula de dança de salão, eu fiz no Vidal, você faz lá também, você deu aula lá. E a dança de salão, ela te ajuda a escutar a música. Por quê? Quando você vai conduzir uma dama, você tem que estar o tempo todo sabendo se a música está 4 tempos, 8 tempos, 10 tempos, sei lá quanto tempo for. Porque é onde você vai fazer a virada, onde você vai dar o giro, onde você vai fazer tudo isso. E a dança do passinho, ela é a expressão corporal da música. Eu sempre brinco, né? Que o maior feito do passinho é você interpretar aquela música que o DJ tá tocando. Então o DJ ele pensou naquela música, ele quer um efeito. Qual efeito que é? Então, é uma música mais lenta, é um break, sei lá, é um rap. O que o rap trouxe? O que ele representa? Ele representa uma dança de rua. Então você não vai colocar um passinho onde você vai fazer efeitozinho com a mão. Você vai colocar um passinho mais efeito corporal, um charme, alguma coisa assim. Então o passinho mesmo em si, ele é uma dança livre. E o conceito básico que eu ensino para os alunos é aprender a escutar a música. Então, como que eu encaixo esse passinho? O que eu faço, por exemplo, vou dar uma música, um passinho básico, que a gente dança muito nas noites. É La Bonita, da Madonna. Qual que é o conceito desse passinho que eu coloco? De evidenciar a mulher. Qual que é o charme da mulher, né? Ele faz com a mãozinha, como se fosse uma odalisca, né? Faz charminho pra cá, charminho pra cá, porque a música fala sobre a beleza da mulher. Então depende de qual passinho. Você pode pegar Serenity, por exemplo, Sacrifice. São músicas que você... Então você encaixa o passinho para que o efeito corporal represente. Então por isso que tem música que você dança e fala, nossa, que da hora, cara. Essa música aqui, esse pulinho deu certinho. Esse leque deu certo, essa mão deu certo. Então, no flashback, você não tem um nome específico de cada passo. Então você usa muito o conceito da dança de salão. Você usa contrapasso, você usa passada fora. Então é muito assim, tá? Falar de passinho é mais... Então a característica principal do flashback, Fernando, se você fosse resumir, é uma dança livre. É o corpo falando é o corpo representando a música. Eu vinha no carro com esse rapaz aqui e a gente vinha conversando sobre isso. A gente vinha falando realmente sobre isso. Leonardo, fala o seu conceito da dança então pra gente também. Meu conceito da dança, eu acho que a dança ela é dividida em várias partes, né? Uma que, na minha interpretação, a dança é você fazer movimentos com sentimento. A partir do momento que você sente alguma coisa e você se movimenta, aí já é a dança. Porque você pode estar lavando um carro e tá ali sentindo um sentimento ali. Às vezes você nem tá ouvindo uma música, mas uma música imaginária na sua cabeça, uma coisa que você mesmo inventa na hora. E você tá ali dançando, lavando o carro, fazendo alguma coisa assim. E é bem interessante aí essa pergunta aí, porque a gente pode classificar também a dança em uma dança sozinha, igual essa que eu falei para você. Às vezes você vê uma interpretação de alguém, um cantor cantando e tal. Ele tá lá e ele tá fazendo a dança sozinha. Aí nós também podemos ver a dança a dois, onde tá ali, igual o Fernando colocou ali, tá o homem conduzindo a mulher, há uma troca de sentimento nos dois ali. Olha pra você ver que interessante. A dança, ela é sentimento sendo movido pelo corpo. Então o cavaleiro propõe um passo para a dama,
a dama executa da maneira que ela sente e ela devolve para ele e ele aceita aquele movimento de novo. É uma ligação de duas pessoas mesmo. E ele devolve para ela de novo uma outra condução que a gente chama. E ela dança e continua. E assim vai durante a música inteira, né? E também vejo a dança coletiva, que é o próprio flashback. O flashback é a expressão perfeita disso daí. Porque são um grupo de pessoas dançando e cada uma está dançando ali, cada uma sente o seu sentimento sozinha ali de estar dançando e também sente o prazer de estar dançando com um monte de gente e que aquilo ali é interessante. No flashback é gostoso demais, porque você está vendo uma pessoa ali dançando ali, você fala, eu vou fazer o que ele fez ali, igual o efeito especial que ele falou ali, né? Você viu, aí na próxima volta, que volta o mesmo movimento, você já tenta copiar do seu jeito aí. Eu acho que isso aí é bem interessante. Aproveitando para explicar do efeito especial, você vai perguntar o que é o efeito especial, né? Que o João brinca. Mas assim, eu tenho algumas coisas da minha vida particular, e da minha profissão, que eu trabalho há mais de 26 anos com pessoas, que eu uso alguns conceitos que eu aprendi com pessoas que se fizeram comigo. Então, quando você quer que alguém aprenda algo, alguma coisa, até você quiser aprender, você tem que gerar, a gente fala de reforço, um reforço positivo na pessoa. Lá atrás, quando eu tinha uns 20 anos, eu tive um gestor meu que falou, olha, Fernando, a gente tem que aprender a tirar o não da nossa vida. Tudo que você vai fazer, que você coloca o não, eu não consigo, você já está entrando derrotado naquela história. Então, eu quero fazer inglês, eu quero aprender tal coisa. Eu não consigo, já era. E ele me falou, Fernando, começa a colocar isso não como uma dificuldade, um problema que você tem. Muda a palavra, fala, isso aqui é desafiador para mim, mas eu vou conseguir. Então, eu uso isso na minha vida inteira. Então, quando eu dou muita... Na empresa, eu faço algumas palestras, eu faço algumas coisas, e eu gero sempre um reforço positivo. Então, na aula, cabeça, a gente brinca, os primeiros 15 minutos, isso, qualquer aula, seja de dança de salão, todo professor tem isso como conceito. Os 15 primeiros minutos, você tem que gerar um reforço positivo no seu aluno. O que é o reforço positivo? Ele tem que entender, ele tem que se convencer que aquilo faz bem para ele, ele vai conseguir fazer aquilo. E como você gera um reforço positivo? Primeiro, você tem que falar para ele que ele não erra. Aquilo que ele está fazendo é só um movimento diferente das outras pessoas e é um efeito especial. Eu brinco nas minhas aulas, na minha turma ninguém erra. Mas por quê? Porque quando você está dançando numa dança coletiva, tanto a dança de salão, por exemplo, eu já peguei damas para dançar dança de salão, que era horrível de dançar, cara, porque um movimento que eu fazia errado, ela já aparecia negativo. A partir do momento que eu comecei a falar as damas que eu dançava, eu falei, olha, eu posso fazer um movimento diferente, eu posso errar, mas não é um erro. Talvez não tenha feito... Aquilo começou a gerar uma coisa negativa em mim, eu comecei a travar. E eu comecei a reverter. Então, nas minhas aulas, para resumir, eu brinco, o João falou bem, a gente não erra, a gente faz um efeito especial. Por quê? Para realmente gerar um reforço positivo nas pessoas. Então, parece brincadeira, né? Parece um conceito besta, sei lá, de criança, uma coisa boba. Mas, na verdade, quando você quer aprender algo, primeiro você tem que criar rotina. Então você tem que fazer as coisas sempre do mesmo jeito e o flashback é rotina. Por isso que tem passinho que eu fico repetindo 10 vezes lá para a pessoa aprender. E depois você tem que fazer a pessoa gerar prazer naquilo. Como você gera prazer se a pessoa está fazendo algo obrigado? Então ela tem que entender, se ela fizer um passo diferente, não é um erro. Ela só fez diferente das outras pessoas. Isso é muito bom pra gente. E no flashback faz muita diferença, cara. Tem muita gente que não dançava nada. E eu falo, gente, vai que a música leva. Vocês podem ter certeza que a música leva. Então o efeito especial é isso, cabeça. É um reforço positivo que eu tento gerar nas pessoas. Agora posso completar a ideia dele ali, que ele falou de efeito especial, porque é interessante isso. Quando você vai num lugar igual, principalmente no flashback, aparece muito mais. E tem alguém dançando ali diferente, né? Vamos supor, a pessoa começou faz pouco tempo, faz um mês que tá indo lá, então dá aquela impressão de dançando errado. Cara, aquilo lá para nós enche o coração de alegria, sabe por quê? Porque são pessoas novas que estão chegando ali. E isso é trabalho dando resultado. Porque o dia que você chegar num lugar e todo mundo dançar certinho, quer dizer que o ciclo está fechado.
Quando as pessoas seguirem sua vida pelos seus motivos, que muitos acabam deixando a dança, o grupo vai acabar. Enquanto tiver essas pessoas fazendo efeito especial, Tá ótimo. tá ótimo. Nossa, lindo, parabéns. Reforço positivo. Isso é coletivo no flashback, Fernando? É muito coletivo. A gente fala que é um efeito manada também, né? Assim, aquilo que muita gente repete, aquilo acaba virando uma cultura dentro de um lugar, né? Então, quando você gera um ambiente onde o positivo é muito mais valorizado do que o erro, você gera um ambiente colaborativo, então um colabora com o outro, e você gera um ambiente receptivo. Então, é um ambiente que todo mundo se sente muito bem em estar lá. Então, quando você fala, poxa, por que meu baile não funciona? Por que minha aula não funciona? Você tem que olhar tudo isso. O seu ambiente é colaborativo? Todo mundo que chega Como fosse um lá... acolhimento, né? Acolhimento Todo do mundo que pessoal. chega lá tem voz para falar? É escutado? Primeira coisa. Segunda coisa, quando as pessoas chegam no lugar, elas são acolhidas. O João sabe disso, né, João? Sexta-feira, de terça nas minhas aulas, eu faço questão de cumprimentar todo mundo. E por último a pessoa, ela se sente parte daquilo. E como que ela vai sentir parte daquilo? Aprendendo a fazer o que todo mundo faz. A hora que ela vê que ela está sendo igual a todo mundo, aquilo gera um ambiente, um reforço positivo, um ambiente colaborativo. Cara. João, então, você se sente acolhido do jeito que o professor Fernando falou ou não? E como sinto, né? O professor Fernando, o DJ Reis, você, a Paty, né? Eles acolhem bastante a gente, né? Todos que chegam lá, novos, pessoal das antigas também, né? Outros grupos que também vêm com a gente no Pátio Sica dançar, ou até mesmo nas aulas, né? Então, sim, é muito prazeroso, né? Sentir essa alegria, né? De toda terça-feira, né? O time inteiro trazendo a gente e subindo cada vez mais para a gente poder, né, desenvolver esses passinhos. É muito prazeroso. Muito bom, João. Quer dar a última ressalva aí sobre esse assunto, Leonardo? Eu acho que tá completo aqui, ó. O papo foi bem interessante. Foi bem esse assunto interessante? aqui. E agora, produção, tem um videozinho aí como esse nosso amadíssimo professor falou aí sobre o Michael Jackson, né? Vamos colocar um passinho. Fala sobre isso aqui, ô Fernando. Cara, eu posso falar pra você que a minha infância eu ficava todo domingo esperando o Fantástico entrar pra assistir os videoclipes do Michael Jackson, cara. Que todo domingo praticamente tinha um videoclipe novo dele, cara. Então, mas é tipo assim, ó. Se você reparar aqui, ó, em 1953, cara, os caras já faziam isso aqui que o Michael Jackson fez depois. Não, a base do Michael Jackson, se você pegar a história dele, a base dele é o break. É do Brooklyn. É lá a família dele nasceu nisso, né? Então ele falava nos documentários que a base da dança dele era o break, era o freestyle. Ele fazia freestyle, ninguém sabia, ele fazia aí, né, praticamente. Então, mas a base nossa é isso, né? Então a gente não pode ignorar isso. Certo. Você reparou, 1935 também, e veio até, né? Até os dias de hoje a galera curte. E se você Quase a pegar, mesma e se você coisa. pegar a história de várias danças aqui no Brasil, tem uma especial, elas são geralmente danças que são elas são representatividade de algo que os pobres, os operários queriam representar. Vou dar exemplo de uma dança que talvez ninguém saiba a história, por exemplo, forró, por exemplo. Ninguém sabe que a base do forró praticamente foi em Recife, mas foi a capoeira. Ninguém sabe. O forró, a expressão do forró, como dança forró, a base dele é da capoeira. Porque se tinham desfiles como se fosse um carnaval em Recife, e os ex-escravos não podiam dançar capoeira porque era considerado crime. E como que eles dançavam capoeira? Eles saíam nos bloquinhos de carnaval de Recife com um guarda-chuva, mas o guarda-chuva era uma arma, porque tinham briga de gangues. E quando eles dançavam aquele pulinho que eles faziam, era como se fosse uma gingada de capoeira. E era um momento deles demonstrar. E dali começou a nascer o frevo, nasceu o forró. Então toda a base de alguma expressão que tem de música, de dança no Brasil e em outros lugares, cara, a base geralmente vem de alguma expressão corporal que aquela pessoa quer fazer, que aquela pessoa quer demonstrar. Gente, meu,
O homem é uma enciclopédia, cara. Como que você vai pegar um cara desse, velho? Não, pô. O cara é uma enciclopédia. Mas o legal disso aí é que você consegue ver, por exemplo, flashback. Ele não é exatamente um estilo, pelo que eu estou entendendo que você está explicando. Ele é um movimento. É a expressão, cara. Quem gosta de É. forró também vai lá dançar Uhum, flashback. Quem gosta é. de, às vezes até rock, vai lá e tem o momento Cara, do flashback. O legal do flashback, primeiro, ele não. Quando você fala flash, hoje é flashback, mas antigamente era, né, dançanteria. Ele não é um movimento fechado. E ele é uma expressão corporal de quem quiser, cara. Tem gente que dança, que nem ontem a gente foi lá, né? E quantos estilos de dança a gente viu lá ontem em São Bernardo? Caramba, Cara, cara, aquilo foi A sensacional. gente viu hein? desde grupo que dança, eu chamo de flashback flashback de brinca, que eu falo, que é aquela 1-2 pra cá, 1-2 pra lá, que é a base da dança de salão, né? E ontem a gente viu grupos de dança realmente lá. Nós vimos grupos de dança. realmente. Ontem. Então, É, tipo assim, até eu e você, a gente paramos pra conversar lá sobre isso, né? E eu cheguei a falar pro Fernando. Falei, Fernando, vamos esticar aí, vamos forçar aí, porque pelo amor de Deus, cara, olha esses caras aí, os movimentos que eles fazem. Qual foi a sua resposta pra mim, Fernando? eu falei assim que eu gostaria muito de... porque são conceitos. O Esquadrão Flashback, nosso conceito é flashback base, que a gente chama, né? Que é 1-2 pra cá, 1-2 pra lá. Então, todos os nossos alunos é nesse conceito. Nós não somos uma companhia de dança, um grupo de dança. Nós somos amigos que se reúnem. E quando você começa a aumentar o nível, ou você nivela por cima e você acaba segregando as pessoas que não conseguem, que são pessoas que vão lá para dançar somente, que não tem tempo. Ou você nivela, não nivelar por baixo, mas você coloca num nível que você desafia os alunos, eles se sentem desafiados, é legal. Você também não puxa muito a corda ao ponto de quem não consegue não se sentir parte. Lembra que eu falei aqui, primeiro conceito? Aham. As pessoas elas têm que sentir que aquilo é delas. Tá bom, então eu me sinto muito honrado com essa sua resposta. E já que você tocou no assunto aí que são um grupo de amigos que... Fala pra mim sobre isso aqui, então. Ah, não, isso aí foi sensacional ontem, pra parar, cara. Eu Isso tava aí- lá, hein? Eu acho que eu assisti umas 20 vezes hoje. Olha eu lá no canto lá, olha eu lá no canto lá, olha eu lá aqui, cara. ó, cabeça lá de óculos, errando como sempre, fazendo efeito especial, né, Zé? Especial, cara. Cara, a gente saiu uma vez. Uma vez a gente saiu. Cara, e saiu muito. Foi muito bonito, cara. Foi muito lindo. De verdade, eu me senti muito orgulhoso ontem, cara. Mas e o que é legal aí? Aí mostra muito o conceito nosso o meu conceito de aula e o conceito do porquê o esquadrão existe, entendeu? Eu vou usar um exemplo, aproveitando o seu irmão aqui. A gente tem escolas de dança aqui em Jundiaí, na região, que são escolas de dança de conceitos diferentes. Por exemplo, onde o seu irmão participa, que é a Dobro Dance, que ele já vai lá, e o Vidal, são escolas de dança que trabalham muito a base. O que é a base? Cara, o cara aprender aquilo que é o suficiente para ele dançar e se divertir na noite. Ele não vai virar um bailarino, certo? Sim. Isso é muito bonito, isso é legal. Não que as outras escolas estejam erradas, mas você abre um leque. Por quê? O que acontecia antigamente, ô Cabeça? Nos grupos da região e escola de dança também. Ou você virava bailarino, ou você não fazia parte daquilo. Não é verdade? Você sabe disso. Né? É igual ele fala aqui, é uma pessoa que dança uma base bem feita. Isso é o que eu aprendo nas escolas que eu participo, tá? Ela dança qualquer coisa e dança com todo mundo. E é leve, né, cara? E É é leve. leve. É leve. Uma pessoa, no caso ele comentou da dança de salão, uma pessoa que dança a base da dança de salão, independente do ritmo, ela sai daqui, ela vai para o Rio de Janeiro, no caso se ela dança um samba, ela vai dançar um samba, ela não vai precisar dar um show, porque um samba bem dançado, com 4, 5 movimentos, ele é perfeito. Isso eu aprendo com os professores que eu tenho, que assim,
você não precisa dar show, você precisa fazer um movimento bem feito, um movimento gostoso, porque quanto mais qualidade de movimento você tivesse, a dama vai ficar muito mais feliz dançando um básico bem gostoso, bem dentro da música, do que fazer 1000 coisas e de repente não ficar uma dança agradável. Eu falo para meus alunos, falo para meus amigos, né? Cara, o básico bem feito, ele é muito bonito. Ontem foi a prova, cara. A gente ontem não fez nada mais do que a gente faz toda sexta-feira, né, João? Exatamente. Toda terça-feira. A gente dançou o que a gente dança nos bailes. Agora, faz uma resposta aí, fazendo favor. Se uma pessoa com 3 meses chegasse, ela não faria isso daí? Um dia eu coloco ela para fazer. Acabou. Um dia, cara. Um dia. É por aí. Tá feliz? E muito feliz. Então, eu usei de exemplo, eu gosto de usar muito exemplo da dança de salão, o Cabeça. Porque aqui são movimentos individuais. E por incrível que pareça, é mais difícil você convencer você mesmo do que você dançar com uma parceira. Quando você faz dança de salão, geralmente ou é mulher, ou é namorada, ou é uma amiga muito íntima. Então um acaba puxando o outro. Flashback, cara, é uma dança individual. Você convencer você mesmo que você consegue é a pior coisa. Porque você se boicota. O cara fez um movimento diferente que eu. O João pode me corrigir aqui. Cara, é muito difícil você colocar pra você que você consegue fazer aquilo. Então, quando você começa bem do básico, tranquilinho, cara, o que a gente fez aqui mais difícil é o leque, cara. É muito difícil bater esse leque. O João aqui é o craque do leque. Mas, cara, e mostra aí, cara, a gente teve um ensaio, cara. Um ensaio praticamente, a gente fez tudo isso. Então, assim, mostra o que é. Primeiro, gerar, como eu falei, o reforço positivo. Eu consigo. Eu sei fazer. E o segundo é o senso de pertencimento. Todo mundo tava dançando ali como se fosse a última dança da vida. Pode olhar no vídeo. Com certeza. Todo mundo tá com aquela expressão Eu de vi, gana, de garra. gana, de garra. Meu, foi lindo, foi lindo. Eu fico honrado de ter participado desse grupo nesse dia. Foi muito top. Então, parabéns pro professor Fernando que conseguiu fazer isso aí. Parabéns pra todo mundo, pô. Oh, mas peraí. Eu tô vendo um cara aqui com o braço caído aqui amarrado, sei lá, aqui, ó. Tá aqui ainda. Tá aqui. Tá aqui. Sensacional. Tá aqui, hein? Sensacional, cara. Isso aqui é legal, cara. Explica um pouquinho cara, esse compromisso que você tem. Porque, velho, você tá com o braço quebrado. Quebrei. Cara, primeiro, pra mim não é uma obrigação. Hoje, eu falo que eu agradeço ao esquadrão, porque hoje eu praticamente dou aula todos os dias. Eu tenho evento praticamente de domingo a domingo, onde eu tenho compromisso. E hoje eu tenho um ganho disso, né? Eu recebo como professor. Então isso já é algo, mesmo que se eu fizesse de graça, eu não reclamaria. Então isso já tem um retorno. Mas falando do compromisso, a dança ela faz muito melhor para mim do que para os alunos. Cara, eu sou um cara muito ativo. Eu não paro. Imagine eu fazendo algo que é outra paixão minha, que eu tenho algumas paixões, uma delas é caminhar e fazer trilha. E eu retomei isso com um dos alunos, que é o Robson. Robson, cara, um abraço. Ainda a gente vai fazer a trilha de novo ainda, pode ficar tranquilo. E eu retomei isso com ele. Era algo que eu fazia quando eu tinha 18, 20 anos. E, cara, eu sempre fui um cara muito sadio e muito ativo. E quando eu me vi machucado, cara, moeu o meu osso, realmente. Eu me vi paralisado, eu falei, cara, eu tenho que ser maior que a dor. Então, dói, é chato, mas eu vou fazer, lógico, tudo dentro do limite para não me prejudicar, porque eu tenho um trabalho, eu tenho família para sustentar. Mas, cara, a hora que menos dói é essa hora aqui, cara. De verdade, porque você gera uma coisa dentro do seu corpo, cara, tudo menos a dor aparece naquela hora. Depois dói, nesse dia mesmo, depois da dança aqui, eu fui no banheiro, tive náuseas, dor de cabeça. Mas, cara, na hora de verdade. E não é pra querer me engrandecer, o Caio me conhece. Eu não gosto de tirar fotos, eu não gosto de dar entrevista, eu quase não falo pós-aula, pós-evento. Eu sou um cara bem restrito. Mas, cara, geralmente aquilo que você faz bem pros outros, o primeiro beneficiado é você.
Isso é verdade. Tudo que você faz pros outros, o primeiro é você, cara. Então eu fui lá, ajudei uma pessoa. Você tá se ajudando. Então, cara, de verdade, cara, respondendo a sua pergunta, não é sacrifício nenhum pra mim, cara. De verdade. Eu gosto de dançar, cara. É o que eu gosto de fazer. Cara, o dia que eu cheguei lá, vi esse cara com o braço na tipóia. Meu, eu falei assim, não, eu tenho que fazer um vídeo sobre isso, porque esse cara é sensacional. Fiz uma dedicatória pra ele, porque... Cara, a vida é muito curta, cabeça. A vida é muito Porque, curta. gente, a gente tem que pensar assim. Eu tenho uma frase que eu vi, me enviaram. E eu tô carregando ela comigo, que eu tô fechado com essa frase. Faça o seu melhor hoje, porque amanhã é só uma possibilidade. Então eu vejo o Fernando, eu me vejo nessa frase. Que ele tá lá para fazer o melhor dele. Porque ele sabe que amanhã é só uma possibilidade. Talvez um acidente de um braço poderia ter sido fatal. Não, Então, uma dica, gente. Faça o seu melhor hoje. E que as pessoas têm que entender, cara, que quando você tá num ambiente que você se sente bem, é o melhor lugar pra você estar. Então, se você tá em algum trabalho, em algum lugar que você, cara, todo dia que você acorda e você não quer ir pra aquele lugar, repense onde você tá. Agora, quando eu falo Pátio Sica, da aula de terça-feira, dos fazendos, lugares que eu dou aula, os eventos, cara, em nenhum momento eu falo assim, não vou. Quarta-feira eu não dei aula no fazenda porque eu tava no hospital. Foi o único jeito que me internaram no hospital. Eu ia no fazenda também. Conseguiram segurar o homem, cara. Os médicos tiveram que amarrar os braços dele. Falando, hein, cara, se vocês não comerem isso aqui, eu vou acabar com tudo isso aqui, cara. Eu vim direto da aula, tô com fome, cara. Conta também uma coisa assim, no sentido dessa de ver o quanto a dança faz bem para as pessoas. Porque você acompanha muita gente aí, então você sabe. Olha, eu posso falar que é bem interessante. A pessoa quando vai para aula de salão, eu imagino que no flashback é a mesma situação, né? Porque são situação de dança, é a terapia, né? Aquela válvula de escape que nós temos, que o dia a dia de uma pessoa adulta é corrido, é complicado, é casamento, é trabalho, é pessoas que estão buscando seus interesses e tal, e tudo isso é trabalhoso. Aí quando você vai para um lugar dançar, aquilo lá é realmente uma válvula de escape. E a dança ela traz muitos benefícios também. Eu falo em relação a amizades. Você faz muitas amizades. Se você souber absorver, você vai ter amizades que influenciam na vida da gente, influenciam para o bem, entendeu? Por isso que eu faço comentários. Se você souber absorver, tem muitas pessoas que se tornam importantes na nossa vida com esses relacionamentos que a dança traz, né? Como tudo, né? Como acho que todos os esportes, karatê, caminhada, andar de bicicleta, tudo, a dança ela não foge disso, porque traz muito contato com pessoas. E no mundo de hoje, onde a gente está com essa tecnologia que está deixando nós cada vez mais em casa, mais vivendo solitário, porque está tudo ali no computador, no celular, está tudo ali. A gente não tem o contato físico. E a dança, ela traz isso daí. A dança de salão traz um contato de amizade. O pessoal se reúne nas mesas ali para tomar sua bebida, comer o que gosta e bater papo. E no final das contas, a pessoa acaba conversando sobre a vida com os amigos que fazem e desabafa, fora a dança mesmo. Eu olho ali no Espaço Sica, né? Do Espaço Sica, eu vejo muito disso daí. O pessoal vai lá e tal. A hora que você vê, tá o pai, tá a mãe,
tá o neném, só o cachorro que não tá, o papagaio o que eu não cachorro, vejo. sim, cachorro Tá todo mundo lá. Se marcar, tá até o papagaio cantando lá. Cara, se me permite, cara, acho assim, pra gente fechar esse assunto legal, que é assim, cara, eu brinco que o DJ, ele tem um compromisso, isso, cara, eu posso falar do Ricardo e do Ailton, cara, que eu sou fãzaço dos dois, o Adriano, mas assim, e o Marquinhos também, mas o Ailton e o Ricardo, pra mim, cara, são referência, de verdade. Cara, Ricardo, Ailton, cara, um abração. Cara, e eu danço olhando pra eles. Porque eles, quando eles estão ali tocando, a música eles estão buscando, eles estão tentando buscar algum sentimento. E o flashback, a dança de salão, ela tem uma vantagem. Ela te leva pra um lugar que você, na sua imaginação, cara. Então, ele deu um exemplo bom. Quando você tá dançando com uma dama na dança de salão, você quer gerar pra ela um prazer naquele momento. Eu vejo o João dançando com a esposa dele, fazendo com a Virgínia aqueles movimentos. É lindo, é lindo. É muito bonito. Então, e se você medir a aura da pessoa, então, a dança que ela tem uma particularidade em específico que eu brinco que é a música, ela é a alma falando, né? E a dança é a dança falando através do corpo. Então é como você pegar aquilo lá e transformar em movimento. A gente pode pegar vários exemplos aí de gente que usou a dança para muita coisa e ela te remete a um lugar que você não tá ali. Não é todas as músicas, mas algumas músicas às vezes eu entro em transe. De verdade, às vezes eu tô dançando assim, você deve também fazer a mesma coisa. Um exemplo, quando toca Guns, por exemplo. Guns N' Roses pra mim é uma referência minha da minha infância, cara. Então me remete aos amigos que eu tinha quando eu tinha 11, 12 anos. O primeiro vinil que eu escutei foi do Guns. Então toda vez que toca Guns N' Roses, qualquer música do Guns me remete à minha infância, aonde eu morava. Naquele momento ali, cara, eu não olho nem quem tá do lado. Me remete a tudo isso. Então, a dança de salão, qualquer dança que você fizer, ela tem essa particularidade, cara. Ela te remete, ela leva você para um lugar que você, se você realmente curtir aquele momento, ela te leva para um lugar diferente. E isso gera na gente um espaço no nosso dia de você não pensar nos problemas, de você não pensar naquela raiva que você tá. Naquele momento ali você não tá pensando em nada, você só tá sentindo, cara. Isso é muito importante pra gente. E vou falar, academia é importante você fazer esporte, mas a dança ela tem um benefício que nenhum esporte traz. Ela faz uma massagem na alma, cara. A dança e a música, ela faz uma massagem na alma. Eu posso falar assim, como eu também sou músico, e o corpo da gente na dança é o instrumento que tá em movimento ali, sem o som. Entendeu? Tá todos os instrumentos tocando ali e você é o instrumento ali que tá ali só em movimento e absorvendo tudo que a música tá propondo. Porque assim, realmente, a hora que a pessoa consegue chegar a esse nível, e esse nível não é demorado para chegar, não demora muito, em poucos meses a pessoa já consegue pegar muita coisa, inclusive na dança de salão, ela consegue absorver os timbres da música. É muito bacana. Eu faço aula de tango também, e a aula de tango tem muito... É expressão pura, cara. Expressão pura. O cara chora quase na dança. Tango. É top demais, cara. Tem uma expressão muito, muito grande. E assim, tem muito violino, tem muito violoncelo, o bandoneon, né, que o pessoal chama, que é como se fosse a nossa sanfona. Os professores falam assim, você tem que dançar o que a música está pedindo. Então, tipo assim, pro condutor, né, que tá levando a dama, ele tem que sentir o violino e levar a dama para aquela nota que o violino está fazendo. Isso, para quem chega a esse nível, é maravilhoso. São danças que a hora que você para de dançar, você olha para a dama e ela para você e fala assim, obrigado, aí dá um abraço e você vê que a pessoa acabou a dança ali, mas tipo, ficou faltando aquele pouquinho ali que é o abraço mesmo, que fala assim, de tão maravilhoso que foi 3 minutos de dança.
aproveitando o gancho, né? Na dança, a pessoa sentia pulsação, né? A dança é pulsação. Muitos falam sobre tempo, né? Mas a pulsação, como se pulsação do coração mesmo, né? Você sentia assim a música, o coração tocando assim, né? Dançando com um casal, né? Eu sempre danço com a minha esposa, né? Sempre tá do lado, a gente sempre fica do lado, né? Não é porque ela é brava, não, né? Nem eu sou Será, ciumento. João? Ainda sou casado, porque se eu fosse casado, acho que não teria, né? Entregou. Então, assim, é muito bacana você sentir essa pulsação, poder conduzir, né, a parceira, no caso eu e minha esposa, e também os amigos. Às vezes a gente começa a fazer a dança, né? Cada um joga um estilo diferente, um pouquinho, um charminho daqui e dali, e você vê os amigos do lado, né, que estão iniciando, ou já tá até um pouquinho mais, e tá um pouquinho meio travando, errando um pouquinho o passo, ou melhor, fazendo efeitos especiais no passo, né? A gente já começa a mudar um pouquinho o ritmo para pegar o passinho de pouquinho. Enquanto a turma tá soltando aquela vibe, a gente começa a soltar mais devagarzinho, ó, 1, 2, 3 para cá, 1, 2, 3 para lá, e a pessoa vai pegando tal. No final da aula, ou até na sexta-feira que é o baile, o pessoal agradecendo, assim, sabe? Esse apoio que o grupo acaba gerando. O coletivo, isso é né? muito O coletivo. Isso, coletivo. É muito prazeroso. Não de receber esse feedback, né? Mas de você ver que, sim, eu comecei lá no fundo, continuo no fundo. Aprendi lá, né, um pouco. João, E o pessoal que fica atrás, né, não consegue enxergar quem está lá na frente, porque é muita gente, né? Mas o bacana é a pessoa, você vê assim que ela tá olhando para você, aí você diminui um pouquinho, né? Diminui um pouquinho, e a pessoa vai vindo, vai vindo, vai vindo. Daqui 3 meses tá dançando melhor que a gente. ô João, fala um negócio pra mim, que você comentou comigo um dia. Nós tava ali conversando, eu e você ali, aquele bate-papo gostoso que que nós sempre faz ali, aquela resenha quando a gente chega antes lá. Eu falei assim, cara, você dança pra caramba, você dança faz tempo, né? Quanto tempo já faz que você tá na dança? Qual foi sua resposta pra mim, João? Fala pra mim, fala pra essa galera aqui, ó, nessa câmera aqui, João, ó. Fala pra eles ali, verdade. quanto tempo você dança? 25 de fevereiro do ano passado foi meu primeiro dia. Eu e minha esposa. A gente era lá no fundo. Isso Lá foi. no fundo. Quando começou a aula foi no fundo, Isso. é isso mesmo. Tem até foto, vou soltar, né? Essa foto. Tava eu e minha esposa lá no fundo. Vendo tudo dançando aqui. E nada de a gente conseguir um passinho pra lá, um pouquinho pra cá. E errando, né? Mas tímido, bem tímido mesmo. Aí depois desse dia teve, eu acho que o carnaval. Acho que foi dia 4. E a gente não sabia que não ia ter aula, mas teve, né? Perdemos. Depois do dia 4 foi dia 11. Aí do dia 11 que começou lá no... A gente mudou pra frente lá. Pra porque não cabia frente, mais né? o fundo Isso, lá pra frente. Desde lá, não paramos mais. E você? Você que tá em casa? Vem com o Esquadrão. Hashtag só vem. Esquadrão e você. Você vai ser feliz, te garanto. O Ayrton, quando ele esteve aqui, ele contou uma coisa para nós que eu achei fantástico, tá? De um casal em que a mulher tem Alzheimer. E ele leva ela lá e diz que lá é o ponto em que ela... Cara, Você é vê, então, quando a energia do lugar, o cara. Leonardo fala lá de como que a música é sentimento, ela vai na linha do sentimento e até um pouco mais, Sim, né? é. Quando você cria que assim, a gente não pode esquecer, cara, isso independente da religião, cara. Não tô falando aqui de religião, cada um acredita numa religião. A gente não pode esquecer que nós somos energia, cara. A gente gera energia, a gente exala energia. Seja positiva ou negativa. Nós somos seres de energia. Isso depende da religião, tá? Então, quando você tem um lugar que a energia é uma energia positiva, uma energia de felicidade, todo mundo que chega nesse lugar, cara, vou dar um exemplo, cara. Quando você vai para um hospital, como é que você se sente, cara? Olha todo mundo que... Eu tô falando porque agora faz pouco tempo que eu passei no hospital, fiz cirurgia, tudo. O semblante das pessoas de hospital, até quem trabalha em hospital é diferente, cara. Porque a pessoa, o tempo todo, ela tá muito próximo da morte. Então ela exala tristeza, exala muita coisa. Então, o lugar, ele faz você. Então, quando você pega um ambiente como esse, que por mais que a pessoa, ela tá no mundinho dela, Alzheimer, né, ela cria um mundo para ela tá naquele mundo fechado, ela não sabe nem mais onde tá.
mas a energia ela vai muito além disso, então ela consegue chegar nessas pessoas. Cara, um exemplo prático disso, é você ver a quantidade de crianças que tem no Pátio Sica. Quantidade de famílias que tem lá. Não é só família, a quantidade de... se você for ver, a gente tem, cara, vou usar a expressão aqui, tribo, né? Mas você tem... se você der uma volta no Pátio Sica, a quantidade de diversidade que a gente tem lá... É muito grande. De família, cara. A gente tem família onde o cara só tá com o cachorro dele. A gente tem família tradicional, que a gente chama, né, que não é mais tradicional, mas a esposa e os filhos. A gente tem família lá que tá o esposo, a esposa e a esposa. A gente tem família que tá a avó e os filhos, os netos. A gente tem... Então, cara, é uma diversidade tão grande porque é um ambiente que a gente criou de acolhimento. Isso eu tô usando lá, tem outros lugares que você pode colocar. Mas aí transforma, cara. A energia do lugar, cara, é tudo, cara. Quando você vai no lugar e você tem uma energia ruim, cara, aquele lugar não vai conseguir te receber. Se vai num lugar que a energia é boa, pô, é tudo. Fernando, sobre você falar sobre isso, sobre a diversidade e tudo, e a dança, ela gera saúde também, bem-estar, né? Igual Sim. você está falando. A gente tem um exemplo maravilhoso lá que eu sempre que eu posso, eu penso nela e falo sobre ela, sobre a Emily. Ah, a Emily é a nossa princesa, cara. Que um dia eu até conversei com o pai dela, naquele trabalho que a gente vai fazer, que Uhum. tá ali engavetado, vai sair. A evolução dela, né? Não, cara, é assim, com toda a permissão aos pais, né, tanto o Hermes como a Si, a Emily tem uma história muito bonita. Cara, se a gente for citar aqui a história de várias pessoas, o João deve conhecer alguns, mas a Emily, quando ela começou a ir com eles, a gente conheceu o Hermes e a Si no Grêmio, né? Teve uma época que voltou os flashbacks aqui no Grêmio do centro, o Ricardo tocava em alguns, a gente era ainda esquadrão do paintball ainda, e a gente conheceu tanto o Hermes como a Si. Fizemos amizade e tal, eles começaram a participar também do esquadrão. E a Emily começou a ir, cara, ela ficava no canto, ela não conversava com ninguém, ela não se comunicava com ninguém, ela não dançava nada. E, cara, e ela foi evoluindo de uma tal forma que hoje a Si fala, Fernando, chega de terça-feira, eu não consigo ficar em casa. Eu tenho que levar ela na aula, sexta-feira eu tenho que levar ela no pátio, porque ela pede isso. E você vê até o jeito dela conversar. Então ela se expressa muito melhor, ela conversa com a gente. Quem não avisar que ela tem uma diferença entre todo mundo ali, não vai saber, cara. Então, hoje a Emily, cara, é um exemplo nato de quanto a música, de quanto a dança faz diferença na vida de uma pessoa, cara. Ela é a nossa princesa, cara. E ela dança no front, né? Ela fica ali na frente. Verdade, ela fica lá na frente. E ela tá mandando bem demais cara, ali, E ela não cara. vai ter referência de ninguém na frente pra copiar o passinho, não. Não, ela não tem referência. Quando o Original Black vem com a gente aí, ela dança no meio dos caras. A Emily, cara, ela vai, cara, fera. ela consegue, ela sabe tudo, cara. Assim, e o lugarzinho dela na frente é o lugarzinho dela, cara. Ninguém toma, não, cara. Ninguém toma, não Você pode. tá maluco. Então, como você trouxe esse assunto pra gente, Grêmio, cara. Grêmio. Fala pra mim, cara, do Grêmio. O que você tem pra falar do Grêmio, da época de Grêmio? Cara, assim, no outro podcast que a gente brincou com o Rogério aqui, a gente foi dividido a mesa aqui, né? Porque o Wesley era do Grêmio e eu era do São João. Né? Então, assim, eu sou da minha época de danceteria. Peraí, desculpa, só pra... Como você lembrou desse cara sensacional aqui? Não, Wesley, um abraço, cara. Você é louco. Wesley, se você assistir esse podcast, pode ter certeza, cara, que você vai ser sempre o meu piloto de fuga. Você lembra disso, né, Fernando? Você vai ser sempre o meu piloto de fuga, cara. E você foi um cara que me introduziu aqui nesse grande programa. Você é um cara que acreditou em mim, que eu lembro disso daí. Você falou assim, cabeça, você é sensacional, cara. Eu quero gravar com você. Eu fiz vídeo com ele, dirigindo.
Fiz vídeo com ele no Pátio Sica, a gente tudo armado. Lembra disso aí, Fernando? Aham, lembro. Fernando, pode continuar aí, fala aí, mas eu tinha que falar do Wesley, cara. Não, aí, resumindo assim, na época de adolescente mesmo, meus 16, 17 anos, eu era São João, cara. Então eu com 13 para 14 anos, eu fui a primeira vez no São João, conheci a galera da Vila Nambi, Rogerinho, que né, por muito tempo fez o Bola Nostalgia junto com Ailton lá no Caxambu, e na época era o Juventus. Então ele é meu amigo de infância. Ele, os Vair, os caras, a gente fiz amizade com eles. Eu acabei conhecendo uma menina lá da Vila Nambi e comecei a namorar com ela e comecei a frequentar a Vila Nambi. E aí todo final de missa, eu não era batizado nem nada, o pessoal se reunia pra dançar, passinho, cara. E aí eu comecei a dançar com o pessoal da Vila Nambi e os caras falaram, ó, Fernando, de domingo a gente vai pro São João, cara. E aí eu comecei a frequentar os caras. Quando eu era adolescente, eu fui, acho que algumas vezes no Grêmio, quando o Grêmio fazia alguns bailes de sábado. Porque domingo era o dia de flashback em Jundiaí, era as domingueiras, né? Mas o Grêmio eu ia de sábado, porque sábado ou era Bandeirantes, que tinha, só que o Bandeirantes você ia pra lá, você voltava só 5 horas da manhã, porque não tinha Uber na época. Verdade, E o ônibus era 4 e pouco, você tinha que, acabava 1 hora da manhã o Bandeirantes, você tinha que dormir no ponto. Ou de sábado a gente ia no São Remo, que tocava um pouco de dance, né? Ou era Sagitários, né? Quando a Sagitários era lá 14, lá embaixo, que hoje é a Van ali tinha Sagitários. Aí o Sampa Crio ia lá, tinha a galerinha que ia também. Mas o Grêmio, cara, ele voltou pra mim quando agora foi em 2017, 2016 para 2017, quando começou a voltar a ter os flashbacks no Grêmio. Aí a gente começou a frequentar. Cara, era flashback pra 1.000 pessoas, cara. Aí a gente começou a voltar nisso aí. Ali era sensacional, né? Não, ali era. O Grêmio era um clube assim, eu frequentei muito o Grêmio e o São João também. O Grêmio era lotado, né? Não, o Grêmio era lotado demais. Então, assim, lotava embaixo, lotava em cima. E tinha muita gente de fora. Tinha muita gente que vinha de Louveira, muita gente de Campo Limpo, tudo. Eu lembro muito bem disso daí. E, na verdade, ali eu lembro que as domingueiras era dividido em três clubes, né? O Grêmio, que tinha um pessoal bacana, bem bacana. Aí tinha o São João lá embaixo, né? E também tinha o 28, né? Que é o Tinha 28 estalos, era na cara. época do rap. Era 4. Não, no domingo? Tinha estalos, porque eu lembro porque eu pegava ônibus no antigo frigorífico Boapeva, que hoje é Universal ali embaixo. Sim. Então ali era o ponto de ônibus, né? Então tinha o pessoal da Verdade. Estalos que subia, Verdade. tinha o pessoal do São João que subia, tinha o Nossa, pessoal do Grêmio que verdade, subia, né? e tinha o 28 que a galera ia pro Grêmio pra pegar os caras ainda. Dava muita confusão, dava muita confusão. Eu sempre brinco com o demais. Ricardo que flashback hoje só falta uma coisa, que é briga. Ô, louco! Verdade. Porque assim, Falta, mas não faz mal. graças a Deus, cara. Deus Mas, o livre. mas eu vou falar, isso é pra você ver, e o Espaço Sica conseguiu juntar todo esse pessoal. Porque você pode ver, eram 4 clubes. Naquela época, Diferente, cara. era diferente. tipo 600 pessoas. Era No mesmo dia. No mesmo dia. Se E brigar agora vai ser complicado, porque vai ser bengalada pra tudo. Você é maluco, cara. cara, uma vez. Mas não ó, é, cara, eu mas não tenho- é. Hoje, é que assim, nessa época, não existia grupo de dança, existiam grupos de bairro. Então você Isso. pegava São João, Falou tudo. pegava São Verdade. João, era São Camilo, Vila Nambi e Ponte São João. Acabou. Era isso. E Tamoio. Mas o Tamoio, a galera do Tamoio ia muito na Estalos. Então Estalos e era. Futurucaia também. Futurucaia. Tinha bastante gente. Você pega Grêmio, era a galerinha do Eloy Chaves, galerinha do Centro. Você pega 28, cara, aí era só os. São Camilo. São Camilo São puro. Camilo. Então, era bairro, cara. Então você ir de um bairro pro outro era muito. Aí sim, por isso. Era muito complicado. Aí era treta demais, você é louco. Eu lembro- Tinha Vila Ana ainda. Eu lembro uma vez nós fomos no São João e lá nós fomos num de sábado, né? E nós estávamos no baile lá e um rapaz acabou querendo namorar uma menina que era de outro bairro. Rapaz do céu. Galera, a galera que tá assistindo a gente hoje não sabe o sacrifício que era
Namorar a menina do bairro diferente. Chavecar a mulher de outro bairro, filho. Era a morte, você é maluco, cara. Aí, rapaz, eu sei que alguém lá do outro bairro lá não gostou, né? E daqui a pouco me fecharam o tempo, fecharam o rapaz. A hora que eles fizeram uma roda nesse amigo meu, o pessoal que tava com ele fechou a roda também. Então, tipo assim, ficou aí, daqui a pouco abre, parece aquela cena de filme, os dois no meio e um lado assim, dividido assim, e aquele monte de... E era tudo molecada, 18, 19, 17 anos, era tudo essa faixa de idade. Fechou assim, de um lado, e não brigaram, porque o segurança chegou logo em seguida, mas aí ficou aquele clima de vamos brigar, cara, lá fora. Pra você ter uma ideia como que era a rincha, era tão grande nessa época, eu era do Hortola, né? Sou nascido e criado no Hortola. O Ricardo também, tem uma galerinha que cresceu. Teve uma época que a gente era proibido, cara, de subir a Torres Neves e pegar ônibus ali no Guapeva. O que nós fazia? A gente chutava uma galera da Hortola, do Lacerda e da Marlene, a gente ia a pé pela linha de trem, cara. Ia a pé até sair lá na frente, hoje é a ferroviária, a gente saía lá perto da favela, e dali a gente pegava ônibus ou a gente ia, porque a gente era proibido de subir, cara. Se subisse a Torres Neves, dependendo do horário, o pessoal pegava a gente, cara. E tão rincha que era. O ponto de ônibus era o ponto de ônibus da Estalos. Ninguém podia usar mais aquele ponto de ônibus. Mas era isso mesmo. E aí, só continuando a história aqui, aí, rapaz, foi aquele clima de briga para a hora que sair lá fora, e realmente o pessoal tinha que sair, né? A hora que saiu, eu lembro que saiu esse meu amigo e saiu um bando do nosso lado, tinha uns 20, assim, bem na frente do Clube São João, e os dois ficaram ali, e do outro lado da rua tinha uns 20 que era do outro pessoal. 2 horas da manhã, aquele monte, mas fechou assim, e aquele monte de gente para ver a briga. Aí eu acho que aconteceu alguma coisa ali, o pessoal desistiu de brigar, porque era 20 de um lado, 20 de outro, ali não ia dar certo. Ia ser uma a guerra, consciência bateu nos dois lados, todo mundo falou, deixa quieto, vamos embora. Aí todo mundo foi embora para casa, mas eu olhei e falei, meu Deus do céu, se tivesse dado aquela confusão ali, não sei nem o que ia acontecer. E era uma coisa tipo assim, e essas confusões era normal. Não, era senso de pertencimento, cara. A gente brinca tudo, mas hoje, lógico, pela globalização, eu falo assim que quem fala, eu tenho saudade do passado, eu não tenho saudade dessa época, disso eu não tenho saudade, cara, porque graças a Deus hoje você tem a rede social que ela atrapalha muitas vezes, mas ela ajuda, porque você não pode sair batendo em alguém, fazendo qualquer coisa, né? Mas a gente tinha esse senso de pertencimento, cara. Quando eu comecei a participar com o pessoal da Vila Nambi, cara, eu era de um bairro totalmente diferente, era da Hortola. Cara, dava um trabalho, cara, que assim, eu comecei a participar da comunidade de jovens, da igreja, tudo, mas o pessoal olhava torto, cara. Até eu pegar a respeito dos caras, você é maluco. São Camilo era um, cara. Pra você entrar, até hoje, né, mas você entrar nesse tipo de bairro, cara, porque os caras têm que confiar em você. Porque esses caras levam vocês na casa deles. Na época tinha isso, né? Você dormia na casa dos amigos, era muito normal. Verdade mesmo. Na Vila Nami mesmo, cara, eu ia de bike, ficava tarde, sábado pra vir embora, eu dormia na casa do Rogério, do Osório dos caras, depois no domingo, passava o dia inteiro lá ensaiando, passava na igreja, depois ia pro São João, e aí eu ia embora pra casa. E era interessante isso daí, porque o Grêmio também tinha baile que acabava às 2 da manhã e o São João também. E o pessoal depois tudo ia embora para casa. Era uma coisa assim de muitos adolescentes, né? Porque na época eram bastante adolescentes também. E eles iam embora para casa, caminhada assim de 1 hora para chegar em casa. Ia trocando ideia. E ninguém tinha preguiça disso daí, não. É por isso que a gente vê os guerreiros do Pátio Sica lá, é tudo pessoa que já sabe muito bem o que é a vida, né? Então, isso que é legal, né? A maturidade de hoje você ter lá, porque, cara, dá pra ver nas imagens, né? Dos flashbacks lá do Pacifica, a quantidade de gente que tá lá, gente de tudo quanto é tribo e não Até tem. hoje nenhuma notícia nem de treta. Nem de treta. Cara, não. Isso é muito bom. Faz 2 anos que a gente tá lá com o ensaio. A gente fez 1 ano agora, em janeiro, com a aula, né? Mas
Com o Insight a gente tá há 2 anos, em março agora faz 2 anos. Cara, a gente nunca teve nada, zero. Nenhuma confusão. E olha que tem bebida, né? Isso que é muito tem interessante, várias pessoas, né? mas nunca teve, cara. Porque é um ambiente propício a isso, né, cara? A gente não vai lá pra isso, né? Então, E aí, João, tem alguma... E outro, pessoal que também experiência? está indo lá querendo extravasar, né? Acabar o expediente de sexta-feira, chegar no lugar com família ou com os amigos, resenha. Então o pessoal vai para extravasar para começar o final de semana na paz, né? Isso que é importante. Isso que é muito importante. E hoje, Fernando, tipo assim, as músicas, como que você, Ricardo, você, Ayrton, ou qualquer DJ que tiver lá no dia, lógico, nosso DJ é o Ricardo Reis, e como ele disse aqui pra gente assim, ó, DJ de uma playlist, que colocaram esse apelido nele, né? eu sou As músicas, como que você e ele trabalha? Como que vocês trabalham assim as playlists? O que Cara, vocês é querem? assim, primeiro, e eu canso de falar isso pra todo mundo, eu tenho um respeito gigante por todo e qualquer DJ, seja em qualquer tipo de música, porque o cara, primeiro, o cara preparar uma playlist, ele dedica um tempo pra ele. Quando você pega um DJ sério, o Ricardo é um puta, cara, ele é referência hoje aqui, tranquilo pra qualquer segmento. Mas pega o Ailton, o Marquinho, o Adriano, sei lá, o Juliano, cara, eu posso falar o Sam Capton. Eu respeito enorme por esses caras, porque o cara dedica um tempo escutando a música, vendo qual sequência ele vai usar, que tipo, que estilo de, onde que ele vai viajar, que época que ele vai estar. Então, primeira coisa, um combinado, isso é um combinado, a gente fala que tem as regras formais e as regras informais. Isso é um combinado e uma regra de amizade minha com todos os DJs. Eu nunca pedi nenhuma música pra DJ nenhum. E eu acho isso, com todo respeito a quem faz, eu acho uma falta de respeito. Quando você contrata o DJ no seu casamento, sei lá, na sua festa de aniversário, que nem, por exemplo, vai ter um baile que eu tô contratando o Ricardo, por exemplo, né? Cara, ele vai montar a playlist dele, mas se eu tiver alguma música que eu queira, ele é o meu contratado, ok. Mas eu vou num lugar onde o DJ, ele pensou naquilo, ele passou horas, os caras se dedicam, ele testou a virada e tal. Eu chegar pra ele pedir alguma música, cara, eu não faço isso primeiro. Eu, como professor, eu tenho que ter a noção, o cara tá lá, eu tenho que respeitar ele, eu tenho que dançar aquilo que ele tocar. A sacada qual é a sacada, ô, cabeça? Eu consumo muita música. Consumo muito. Então, se você pegar hoje no meu Facebook, no meu Instagram, eu sigo muito grupo, eu sigo de todos os ritmos, tá? Eu não escuto só flashback, eu escuto tudo. Então, a semana inteira eu consumo muito. Meu carro, mesmo se for lá agora, tá na laser lá. Que a laser passa muito. Então, eu consumo muito. E aí que meu combinado com o Ricardo. Se ele vê alguma música, alguma tendência, alguma coisa, ele fala pra mim, vou colocar essa música lá no pátio, eu vou testar, ver se o pessoal pega, já pensa um passinho pra isso aí. Então, às vezes ele me presenteia com alguma música, e às vezes eu presenteio ele com alguma música, o Ayrton me manda muita coisa, quase todo dia o Ayrton manda, fala, pô, o que você acha dessa versão, é legal? Ele falou aqui no podcast com vocês. Eu falo, pô, isso é legal, a batida é legal, dá. Então, a primeira coisa que eu faço, eu consumo muito. Segundo, eu vejo se aquilo vai ter uma historinha pra contar, aquilo vai encaixar com o público que eu tô dando aula. Cara, não adianta eu pegar uma música, sei lá, vou dar um exemplo, um rap, por exemplo. Eu amo rap, cara. Eu escuto muito rap. Só que o nosso estilo musical é diferente. O nosso estilo, no máximo do esquadrão, no máximo você pode ir num break. No máximo. O rap já não cabe, porque são passos diferentes, é um passo diferente. Então, respondendo a sua pergunta, o que eu faço? É um combinado, tá, cabeça? Cara, tem muita música estourada hoje que o Ricardo trouxe pra noite, eu levei pra aula. E tem música que eu trouxe pra aula e o Ricardo levou pra noite. Vou dar exemplo de uma, cara. Uma bem tranquila. A música do Piu Piu, que a gente chama, né? Shine, lá que a gente dança. Cara, eu consumindo, eu vi essa música num grupo lá em São Paulo. Eu olhei o passinho, olhei a música. Falei, cara, dá um som legal essa música. Uma música diferente. E comecei a colocar desproporcional, assim, meio na aula do Fazenda, antes de começar a aula.
Eu soltei lá e comecei a testar o passinho. E o Ricardo brincou, pô, parece domingo legal, parece tarde, domingo à tarde. Eu falei, não, Ricardo, mas esse é efeito. E comecei a colocar lá. Aí eu falei, Ricardo, eu vou começar a ensinar. Eu criei o passinho. Falei, cara, eu vou começar a ensinar na aula. Esse passinho aqui é de um grupo lá de São Paulo. Eu vou mudar uma parte do passinho para adaptar para os nossos alunos. Então tem passinho que eu crio do zero. Né? Eu crio o passinho do zero. E tem passinho que eu pego uma parte de algum grupo que já dá certo e eu adapto para os nossos alunos. Foi o que eu fiz com a música do Piu Piu. Era um passinho muito rápido, muito curto, que não dava o efeito que eu queria. E eu nem pensava no leque nesse passinho. E aí eu apresentei essa música pro Ricardo e comecei a colocar na aula. Cara, o Ricardo é safo. Ele tá nisso aí há muito mais tempo que eu. E ele falou, Fernando, cara, eu vi que encaixou na aula. Eu vi que deu legal, eu vi que o pessoal pegou, vou colocar nos meus eventos também. E ele coloca. Então, não existe uma regra, tá, cabeça? Olha, toque essa música. Não. Que a gente faz uma parceria. Por exemplo, tem algum. Ontem a gente estava lá em São Bernardo, cara, eu peguei umas 10 músicas lá ontem que eu vou colocar nas aulas. Eu vou em alguma coisa que o Ailton toca, puta, Ailton, que versão da hora, cara. Me manda essa versão que eu vou colocar na aula. Então é muito assim, é muita troca, tá? Não tem uma regra. A música que eu toco, às vezes eu coloco uma música na aula, por exemplo, encaixei num passinho. O Ricardo falou, Fernando, tem uma versão melhor, essa eu vou colocar na sexta, beleza? Beleza. E ele taca. Eu nunca sei a sequência que o Ricardo vai tocar. Nunca. Eu não sei nem a playlist que ele tem. Cara, o que sente o... Eu olho, eu danço o tempo todo olhando. Eu danço o tempo todo olhando pro Ricardo. Eu danço o tempo todo olhando pro DJ, que eu tô ali na frente. Então, eu sei a hora que ele vai fazer a virada, e ele sente se a pista. Que nem eu brinco com ele. Ele falou, cara, eu não sou DJ, mas eu escuto muita música. Então, geralmente o DJ ele guarda algumas cartas na manga. Cara, a noite tá legal, não vou soltar essa música. Puta, eu tô perdendo a pista. E eu converso meio no olhar. Cara, estão perdendo a pista, Ele vê, aí ele solta aquela que é. Fala, essa aqui vai, e vai embora. Essas aí é tipo, essa lista aqui, ó. Os ícones. Cyndi Lauper. Não, essa é. Michael Jackson, Bee Gees e ABBA. Essa é pra segurar a pista. Aí você pode colocar Fat Family, você pode colocar Sacrifice, você pode colocar Footloose. Cara, o pessoal pode falar assim, mas... O pessoal tem que dizer assim, mas é DJ de uma playlist só, por exemplo, que o pessoal brinca, né? O pessoal tem que entender que o DJ tá ali como um instrumento. Mas a noite é de quem? É da pista. Da pista, verdade. Então, se o DJ tocar pra ele, acabou, cara. Tocar pra ele. Ele vai tocar 2 vezes, não vai tocar mais nada, O Ricardo cara. chegou a comentar isso aqui. Porque se ele for tocar só o que ele gosta, Não, acabou. a pista acabou, a pista vai embora. Ele perde a pista. É que nem eu. Se eu for dançar só aquilo que eu gosto de dançar, cara, ninguém dança comigo. Eu tenho, sei lá, eu contei até hoje, eu tenho mais de 100 passinhos que eu coloco em aula. Eu tenho mais de 100. Mas eu tenho passinhos que eu nunca coloquei em aula. E eu não vou colocar, a não ser que um dia eu me sinta confortável, porque é uma preferência minha. A partir do momento que eu me coloco como professor, e aí é a diferença. Por exemplo, você se coloca como professor, você vira uma referência. Todo mundo brinca, a quantidade não é importante. Não é importante. Se eu dançar com uma pessoa, com 1000, beleza. Mas o efeito que eu dou nessa uma pessoa tem que ser o mesmo efeito que eu dou em 1000. Então eu nunca olho para a quantidade que está dançando comigo. Eu olho para aquela pessoa que está do meu lado, atrás de mim, se eu tô dando efeito para ela que eu gostaria de efeito. Qual que é o efeito? A pessoa sorri. Sentir A bem. pessoa cantar a música. Quando eu dou aula, cara, a primeira coisa que eu vejo, se a pessoa tá cantando a música. É meio que a energia que você falou, né? Você sente. Você faz a troca. Se o cara tá cantando a música, cabeça, você pode estar dançando. Se você olha pro cara tá lá embaixo, o DJ tá tocando, você dançando. O cara tá cantando a música, cara, ele tá se divertindo. Acabou. Ele tá sentindo vontade ali. Viu, Fernando? Eu lembro um dia que todo mundo foi embora, daí nós tava guardando os negócios lá, daí a gente tava conversando, igual você falou aquela hora lá sobre a energia, né? Que tem música que você fecha o olho. O espaço é seu, você fecha o olho e você viaja. Você vai lá. Assim. É você, a música e o seu sentimento, né? Que entra no que o Leonardo aqui também falou, comentou sobre o sentimento de dançar.
Cara, eu não. Eu vou ser sincero com você. Eu dançava passinho lá na época do São João, vinha de a pé de lá até o Retiro, tudo. Naquela época, não sei se é porque eu era mais jovem, tudo, eu não tinha o sentimento da música como eu tenho hoje. É porque, cara, é assim, cabeça. A gente tem que separar as épocas. Dançar nos anos 80, 90, dançar flashback, dançar em danceteria, era você se posicionar na sociedade. Falando da nossa região aqui, né? Sim. Quem não ia numa danceteria de domingo não fazia parte de algum grupo, cara. E na época dos anos 90 e dos anos 80, você fazer parte de um grupo era você se fazer parte, era você ter um lugar para você conhecer uma namorada, era você ter um lugar para ter amigos, né? Ou você participava da igreja, que os grupos de jovens também eram muito fortes aqui na região, ou você participava ou você ia em algum lugar. Hoje em dia é diferente, ô Cabeça. Hoje em dia, os grupos de flashback, eles são mais um meio das pessoas se encontrarem, um meio das pessoas se identificarem, e não para se colocar na sociedade, pelo contrário, para a pessoa se afirmar para ela mesma quem ela é. Então hoje as pessoas buscam o esquadrão, por exemplo, para se autoafirmar. Olha, eu pertenço a algo, isso faz bem para mim. Hoje a pessoa procura uma religião, né, procura um determinado grupo de amigos para se autoafirmar. Na nossa época dos anos 80, 90, você se afirmava para a sociedade. Você, ó, eu tô aqui, faço parte de um grupo. Sei lá, tinha os Cabeça Amarela, tinha a galera da Vila Nambi, tinha a galera de São Camilo, tinha os caras da Vila Ana. Cada grupo era você, ó, eu faço parte disso aqui, era legal. Que nem clube de futebol, né? Antigamente era muito mais forte que hoje. Eu sou corintiano, eu sou palmeirense, eu sou São Paulino, que seja. Hoje em dia já não, cara. Hoje em dia é uma coisa mais individual. A pessoa quer se sentir importante, ela quer fazer parte de algo. Ô, João, como assim a era digital, você acha que, tipo assim, pode ser um escape da turma, tá querendo escapar, tanto digital, é celular, é tanta informação em cima, é isso e aquilo. Você acha que a dança pode ser isso também, que tenta fazer a pessoa vai pra lá pra falar assim, pô, meu, eu preciso largar um pouco do celular, preciso sair um pouco do celular. Cabeça eu muito bem preciso sair. levantado, com certeza. Hoje em dia, né, as pessoas ficam muito presas à tecnologia e acabam esquecendo que tem o amigo do lado, tem a esposa do lado, né, os filhos na mesa do jantar, né, muitas vezes as famílias ficam jantando, mas o celular. Então acaba não tendo essa troca, né, de conversação, de tete a tete, olho no olho. E hoje, o pessoal podendo participar da dança, né? Flashback ou qualquer outra dança que seja, mas num ambiente onde isso aqui não fica no bolso, cara, é muito prazeroso e a pessoa volta a ter aquela conexão com a humanidade. Isso que é importante. Hoje eu brinco que hoje a gente é analfabeto emocional. Cara, hoje a nossa vida é muito mais fácil, isso a gente não pode negar. Eu não sou saudista de achar que antigamente era melhor e tal. Mas ela tem um preço. Então quando você fica muito preso, por exemplo, na minha casa, eu não tenho nem TV aberta, cara. Cara, praticamente eu nem assisto TV, consumo mais o celular. Então quando você passa, que o João falou, você passa a ficar muito tempo preso no celular, a gente tá virando um analfabeto emocional, cara. Você esquece o que é um abraço, o que é um aperto de mão, um bom dia, uma boa tarde. Você esquece de... Hoje a gente não pede bênção mais para papai e mãe. Cara, Tios e tias, verdade. você tocou num assunto que é tipo assim, né? Você lembra, Laércio? A gente tinha um tio que a gente ia dormir, ele era tio nosso, e a gente ia lá. Bença, tio. Bença, tio. Deixa na mão, né? Beijava Beijava na na mão. Hoje em dia, são poucas famílias. Existem famílias que mantêm a tradição, mas são poucas. E isso tá complicando a vida do ser humano, né? É isso mesmo, Leonardo? Ou não? O que você acha? Sim. Eu acho que é por isso que a gente vê que a dança, ela tem um efeito muito grande. Porque a gente tá com uma vida tão individualista que a gente acaba ficando individual, que a hora que a gente vai num lugar e a gente recebe um abraço,
Isso traz a gente a parte humana da gente, a parte que a gente precisa viver com mais pessoas. E é interessante, né? Porque tem muita gente, vou fazer um paralelo aqui, tem muita gente que às vezes esquece de abraçar a própria família, né, cara? E de repente acaba misturando muitas coisas, né? Cara, a gente não pode esquecer, cara, que o ser humano, ele é um animal, sei lá, ele é um ser coletivo. Coletivo. Nós não somos, a gente não foi criado, seja por Deus, por aquilo que foi. A nossa evolução não é uma evolução individualista. Nós saímos das cavernas, né, como fala, porque a gente se tornou coletivo, cara. E a gente se saiu das cavernas para fazer parte do mundo. Então, quando você fica na sua casa, fica só aquela coisa presa, você não se socializa com as pessoas. Você vê isso numa criança, cara. Eu tenho minha filha de 3 anos, a Florzinha. O quanto é importante ela estar em contato com outras pessoas. Eu sempre procuro levar num parque para ter contato com as pessoas, porque isso vai preparar ela para aquilo que a gente é mesmo. Nós somos seres sociáveis. A partir do momento que você faz algo, é importante a pessoa ter aquele momento dela, mas você está no lugar socializando com as pessoas, você acaba aprendendo o limite. Você sabe que nem todo mundo é igual a todo mundo. Você aprende um monte de regrinha que a escola não ensina. Isso a gente aprende no dia a dia. Então eu tenho que saber que no lugar que eu estou usando o público ali, se eu não manter limpo, outra pessoa vem usar e vai encontrar sujo, aquilo pode danificar outra pessoa. Então, isso, cara, faz muita diferença. E aí quando a gente tem um lugar como o Pátio Sica, que você pode, além de você ter a música, você socializar com as pessoas, cara, você pode estar no pior dia, cabeça. Você chega num lugar, vai ter alguém ali que vai estar pior que você. E você fala, cara, por que eu tô reclamando, cara? Isso é verdade. Vou contar uma história aqui que aconteceu comigo. Eu lembro que logo quando eu comecei a dançar, eu vinha de uma doença, eu estava doente e tal, e foi antes de eu fazer uma cirurgia por essa doença, e eu estava dançando, e foi no Grêmio, e tinha uma senhora ali de uns 80 anos, né? E eu ali, com a dificuldade que eu tinha na época, e doente ainda, né? Aí eu cheguei para ela na mesa e falei assim, viu, minha vida tá assim, tá assado, tá assado, tá assado, e contei ali os meus problemas para ela, e ela olhou e falou assim, eu sei como que é difícil. Quando eu perdi meu filho, eu passei uma barra dura e tal, tudo. Aí ela começou a contar. A hora que ela falou que ela perdeu o filho dela, aquilo ali foi um tapa tão grande para mim. E isso foi logo no começo, quando eu voltei a dançar em 2017. Que aquilo ali, eu fiquei envergonhado da história. Quer dizer, eu fazendo dos meus problemas, que eram problemas pesados, mas chorando por uma pessoa que teve um problema muito maior que o meu. Uma pessoa de 80 anos, e sabe onde ela estava? Num baile dançando, buscando um escape para a vida, para poder estar no outro dia, tá lá, tá fazendo as coisas dela, sabe? E aí ali eu percebi que assim, problemas a gente sempre vai ter. Isso é uma coisa da vida. Mas e as nossas válvulas de escape? Na onde estão? Para nós, que somos pessoas da dança, a dança é uma das válvulas de escapes que a gente tem. E a dança é democrática. Cara, a dança não tem... Quando você tá num lugar dançando, num baile, não tem, vamos dizer assim, escala social, não tem dinheiro, não tem nada. A dança é o único lugar que é democrático. É só dançar, cara. Do seu jeito, do jeito que for. Então, a dança ela tem essa particularidade porque ela não exige que você tenha uma posição social, uma cor, ou uma religião. Só vai lá e dança, cara. A gente tem um amigo, vocês conhecem. Ele falou pra mim que o Esquadrão salvou ele. Depressão.
Ele teve uma perda tão grande, perdeu a esposa, não vou falar o nome dele. Eu sei quem você Mas tá sei falando. É. Hoje ele tá bem, tá com um novo relacionamento. Ele vai Mas vir ele- aqui, tá? Vai vir aqui? Ah, Vai você vir sabe aqui. que- Top. Ele teve uma depressão, né? Ele falou para mim, João, o esquadrão, ele mora até perto lá, né? Do Pátio Seco, o esquadrão me salvou. A dança me salvou. Ele falou que chegou perto do fundo do poço, né? Então, assim, realmente a gente percebe que, opa, eu tenho problema, mas tem gente que tem mais problema ainda. Então, assim, meu, o que você fala? Só vem, vamos dançar. Hashtag só vem. Só vem. Então, não esqueça. Hashtag só vem. Vem com o esquadrão. Agora, galera, o papo tá maravilhoso. Vocês viram aqui que o conhecimento é grande. Tá muito bom o papo, mas infelizmente, uma hora o papo cabeça tem que acabar. Então, a gente vai para os considerandos finais aqui. Vamos dar um tempinho para cada um falar o que foi essa conversa com o cabeça. Lógico que sou eu, né? Então, pode começar, Leonardo. Acho que deu para mim aqui falar o que eu realmente penso, né, sobre a dança. É que, para mim, a dança, ela realmente é uma válvula de escape para nossos problemas também. Não que ele vá resolver os nossos problemas, mas que vai amenizar muito, muito. Tem muita gente que procura terapia, tem muita gente que procura psicólogos e tantas coisas assim, que é muito importante, mas a dança também, ela faz parte de uma terapia muito boa, e sem contar também com essa parte social, que a parte social é muito importante, na onde a gente vê que realmente funciona. Esse, para mim, é um dos papéis da dança, e é isso aí. Fernando? Cara, só agradecer. Acho que é legal a gente conversar sobre coisas diferentes, né? As pessoas conhecerem o nosso lado, né, diferente. Às vezes falar, você tá dançando lá, acha que você não tem fundamento naquilo que você faz, então é muito legal dar esse espaço. Cara, eu vou terminar só falando que, cara, como eu sempre falo, cara, deixa que a música leva, deixa que a pista leva. A dança, ela traz muito mais benefício para quem ensina do que para quem aprende. Vocês podem ter certeza disso. Eu sou muito mais beneficiado por tudo que acontece do que as pessoas que por algum motivo me seguem ou estão lá. E como eu falo para os alunos, cara, continua dançando, faz aquilo que sabe. Eu acho que todo esse movimento, eu brinco muito com o Ricardo, a gente conversa muito, falou, cara, onde a gente quer ir, onde a gente quer chegar. Eu acho que o principal de tudo, o que a gente mais busca proteger, é o nosso bem maior, são os alunos, que hoje eu não chamo de alunos, né? Eu falo que são amigos, né? A pessoa é aluna no primeiro dia que ela vai na aula. Depois do segundo dia pra frente já não é mais aluno. Já vira amigo, porque a gente já vira confidente, já conversa, Verdade mesmo. já brinca. Então, cabeça, obrigado por esse espaço, cara. Acho que foi um dos primeiros que falei pra você, cara, faz isso, é muito legal. É bom as pessoas saberem o quanto isso faz bem pra gente, e um recadinho que eu dou pra todo mundo aí, não tem vontade de fazer algo, agora tirando do campo de dança, né? Cara, o primeiro passo sempre é você com você. Então vai, faz. Não, cara, a vida é uma só, ela é muito curta, né? Eu tive uma experiência na minha vida não muito boa, mas foi uma experiência que me ensinou muito. A minha mãe, ela faleceu em 2017, e ela era uma pessoa muito viva. Só que em determinado momento da vida ela parou de viver. Ela ficou com medo, receio, entrou em depressão, e aquilo matou ela. Ela morreu por conta de depressão. E aquilo me ensinou muito, que a vida é muito curta. A minha mãe era muito mais saudável que qualquer um dentro de casa, e foi a primeira que foi. Então isso me ensinou muito, que, cara, eu não posso deixar para amanhã aquilo que eu posso fazer hoje. Não sair desesperado, achando que o mundo vai acabar, né? A gente precisa trabalhar, precisa fazer as coisas. Mas, cara, tô com vontade de fazer algo, e um recado que eu dou, que é o que você tá fazendo aqui. A gente brinca, né? Antigamente a gente fala assim, não vou descer pro parquinho se não for para brincar, né? Então, o Ayrton Senna tinha uma frase que ele usava muito, eu sou fã do Ayrton Senna, que ele falava, se for para fazer algo,
e aquilo não ser excelente, não faça. Então, o que você está fazendo aqui, cabeça, é excelente. Meus parabéns. Então, quando eu faço algo para mim também, eu me dedico por conta disso. Já que é para mim fazer algo, eu não tenho que ser bom, eu tenho que ser excelente. Bom, o mundo tá cheio aí. Então, parabéns. Muito obrigado pelo espaço, cara. Valeu, muito obrigado, Fernando. João, Cabeça, agradeço, né, o convite. Eu vim aqui como aluno, né? Um ano. Para mim foi um presente, né? Presente de um ano, né? Tá vindo aqui, poder representar o esquadrão como aluno, né? E a dança para mim sempre foi importante, né? Minha esposa sempre quis dançar, dança de salão, e a gente sempre postergava. Aí eu voltei na capoeira, só um pouquinho, voltei na capoeira. E acabei me lesionando um pouquinho o tornozelo, pela idade, né? E voltando assim. E era de terça-feira. Aí minha esposa falou, terça-feira tá tendo Pátio Sica lá. Ela falou, saímos do mercado, demos uma passada. Aí como eu falei, né? Dia 25 de fevereiro do ano passado. Aí iniciamos. De lá pra cá, a gente não dança junto, como dança de salão, né? Mas tem uns passinhos que a gente acaba, né? Fazendo uma adaptação para poder ter um contato maior, assim, né? E, cara, agradeço o Fernando, né? Eu sempre, todo final de aula, final de baile, né? A gente agradece o Fernando, agradece o Ricardo Reis por estar proporcionando isso daqui pra gente, né? É de graça, né? Não tem cobrança nenhuma. E, assim, é tão importante que a região começa a valorizar o que a gente tem aqui em Jundiaí, né? É bacana ir para fora, sim. muito bacana. Isso é mas, cara, mas Jundiaí, uma boa Jundiaí que você tem, falou. Jundiaí tem. E não tem só no Pátio Sica, tem bailes temáticos. Já participei de 2, é bacana, né? E eu sei quanto é árduo fazer um trabalho desse nível, né? Então a gente tem que valorizar o que a gente tem aqui na cidade. Gente. Com certeza. Não é verdade? Com certeza. Mas agradeço mais uma vez e que esse projeto chegue onde você imagina. Chegar vai. ao infinito. Com a ajuda de vocês todos, com a ajuda do Esquadrão, com a ajuda do nosso amigo Rogerinho, vai chegar sim. Laércio, quer falar alguma coisa? Não? Então, galera, eu me despeço aqui com aquele hashtag só vem, chega mais, sem pressa. Aqui é Papo Cabeça. Top.